Irmãos, diga comigo a lei da plantação e colheita. Aleluia. Vamos orar um pouco mais aqui. Doce Espírito de Deus, no nome de Jesus, eu declaro a minha mente, a mente dos meus irmãos e daqueles que estão em casa, direcionados para ouvir uma palavra tua, ativa do coração delas, na mente delas, uma palavra para viver, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando um pastor prega, quando uma palavra é pregada, ministrada, e a palavra é o centro do culto, toda palavra trazida em qualquer igreja séria, e nós somos uma igreja séria, tudo que ensinamos é a partir da Bíblia. E a Bíblia é nossa regra de fé, de conduta, nossa regra geral. Mas é tirando parte delas que Deus vai nos ajudando a viver. Aqui nessa igreja, a palavra de hoje é aplicada durante a semana nos grupos. Mas eu desejei ontem, se você está aqui, é para você. Quer ouvir o que eu vou falar? Que alguns de vós, ou parte de vós, permitam o arrependimento, que é uma mudança de mente em relação a um erro. Mas também encontre a gratidão por aquilo que já está no lugar. Mas também gere uma atitude nova a partir de hoje. Ninguém é tão velho que já plantou demais e que não vai mais colher, nem tão novo que seja dispensado desse princípio. Esse princípio, ele é asseverado por Deus lá em Gênesis 8, 22. Ele cria esse princípio, afirma, é 8, meu filho, não é 18 não, 8. Enquanto durar a terra, obrigado, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O Senhor está lançando uma palavra que depois que ele formou, que acabou o dilúvio, ele lança uma palavra que daquele dia em diante, até a volta dele, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos acompanhar. Essa é uma lei imutável. Ela é uma lei imutável. E eu quero que você leia, talvez o texto mais forte da Bíblia Sagrada. Gálatas 6, o versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se brinca. Pois tudo que uma pessoa, tudo que um homem semear, isso também colherá. Aleluia! Esse é o princípio que eu vou trazer hoje para nós aqui. Então, quer ouvir, você gere alguma decisão. Eu imagino, eu tenho certeza, que alguns de vós vão encontrar áreas que você semeia bem. E por isso vai colher. Mas imagino que você está plantando algumas rocinhas de um legume, de uma fruta que você não quer colher. Mas deixa eu te dizer para você, vai colher. O arrependimento é para parar de plantar o que é errado e para que o Senhor tenha misericórdia e arranque essa colheita velha. Diga comigo, eu quero plantar o que é bom. Amém? Quem é filho quem é filho como eu e que seus pais plantavam roça? Muito bem. Você deve lembrar que nossos pais, as melhores sementes, eles guardavam, hoje a gente compra para plantar. Se pegava sacas de milho, separava o que ia plantar e o que ia comer. Eu sei que na medida que nós estamos falando aqui de plantar, e eu não estou falando aqui só de dinheiro, obviamente, da vida,
E algumas coisas é para que eu coma, mas outras é para que eu planto. Uma pessoa não pode comer todas as sementes. Ela vai plantar o quê? A sabedoria vai dizer que algo eu planto e algo eu guardo. Então vamos compreender a lei da plantação da colheita. É uma lei. Olha o que diz 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Deus é aquele que nos dá tanto a semente como dá o pão. Quer dizer, a figura aqui de linguagem é do trigo. Eu tinha que guardar trigo para plantar, e eu tinha que guardar trigo para fazer pão, para fazer comida. Você acabou de ouvir que o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, na carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia! O princípio de plantar e colher, irmãos, é em várias áreas. Em várias áreas. Ele não é só dinheiro. Ele não é só dinheiro, mas também passa por ele. Talvez nós precisamos precisamos compreender na lei da plantação e da colheita que palavras são sementes. Diga comigo, palavras são sementes. Amém? Toda palavra falada é palavra manifesta. Palavras são sementes. Comece por essa área. Comece por controlar sua língua. A Bíblia diz que o pior tolo, quando se cala, passa por sábio. Vá aprendendo diante de Deus que suas palavras são para gerar sementes boas. Cuidado com os julgamentos. Cuidado com as palavras ofensivas. Cuidado para quando você tem razão em algo. A Bíblia diz que a vida, lá em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Por isso, menino, não pode nem pensar. Parabéns. Diga comigo, igreja, a língua tem o poder de vida e morte. Quem ama comerá do seu fruto. A minha vida. Aleluia, a minha vida. As palavras são sementes, irmãos. E você pode lembrar de várias. Você pode declarar algo na vida das pessoas que você vai estar plantando. Eu compreendo, e você também compreende, que tudo que nós plantamos vamos colher. E cuidado com aquilo que, quando a gente fala de palavras, a gente lembra, mas eu tenho palavra na minha vida. E quem tem palavra não morre sem cumprir. Irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Mas uma promessa que Deus tem sobre a minha vida, sobre a sua, ela também é condicionada à minha obediência. Quem tem palavra não morre antes de cumprir, morre. É tão difícil dizer isso, mas morre. Eu tenho gente de tantas palavras, não só de uma pessoa de Deus, de muitas. Porque as palavras afirmam o propósito de Deus. Mas elas não vão acontecer em detrimento da minha desobediência. Eu me junto a Deus naquilo que Ele quer fazer. Então eu lanço palavras e eu me comporto com elas. Amém? Aleluia? A Bíblia diz que os planos de Deus é me fazer prosperar e me abençoar. Isso é indiscutível. Mas, irmãos, Deus é bom
na sua essência. O sol nasce para pessoas ruins e pessoas boas, a chuva do mesmo jeito. Mas Deus é justo. Eu posso abençoar você, eu posso orar por você, mas irmãos, o que é que você está plantando? Deus agora vai deixar o que ele disse que nunca vai se mudar, ele vai alterar. Em nome de Jesus, decida que suas palavras são sementes, mas decida que sua vida coopera para que essa semente germine. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22:8. Quem semeia injustiça, colhe calamidade. O castigo da sua ira será completo. Misericórdia. Eu lembro de um homem, irmãos. Na maioria das pessoas que trabalham com licitação, elas sabem que é muito difícil ser completamente honesto. Não estou dizendo que não é, mas de cada 10 pessoas, 9,5. E esse homem, um crente da Nova Aliança, teve a oportunidade, chegou nas mãos dele ser revendedor de merenda escolar. Ele recuou e disse: pastor, eu tenho 2 filhos. Eu não vou amaldiçoar meus filhos. Porque lá, dificilmente, alguém vai mexer com merenda escolar e vai ser honesto. E onde é que eu vou colher isso, pastor? Nos meus filhos. Então diga comigo: Senhor, aumenta o meu temor. Porque parte de vocês que estão aqui ou estão em casa, vivem como se Deus desse Alzheimer. Não, irmãos, nosso Deus é justo. Tema Ele. E não semeie algo, não plante algo que você não queira colheita. Olha o que a Bíblia diz em Oséias 8:7. Ele semeia um vento e colhe em tempestades. Um dia uma senhora chegou para mim e disse: pastor, ora por mim. Me parece que a menina dela tinha 15 anos. Pastor, está me dando muito trabalho. E disse que começou a descrever. Eu disse: mas eu vou orar, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A senhora nessa idade, a senhora era rebelde para com a sua mãe? Era, pastor, mas não era desse tanto não. Eu digo: é, irmã, mas quem planta vento colhe a tempestade. A menina está pior do que a senhora. Eu vou orar para a senhora, mas vou orar para a senhora ir lá na sua mãe. Sua mãe é viva? É. Vá lá na sua mãe e começa a arrancar essa roça velha com arrependimento. Volta lá. E diz: minha mãe, eu vim aqui lhe pedir perdão por todas as vezes que eu fui rebelde à senhora. E não precisa você declarar: ei, minha filha, não tem nada não, tu vai ter mãe. Não, irmãos, não jogue praga não. Já vai colher. Peça ao Senhor, declare o Senhor: minha filha, que Deus tenha misericórdia. E tu não vai colher isso, porque senão você vai sofrer. Quem planta vento, irmão, vai colher tempestade. O talo não tem espigas e não produzirá farinha, ainda que produzisse trigo, e estrangeiro o devorariam. É a situação de rebeldia e de pecado. Em nome de Jesus, tema Ele e decida compreender que a lei da herança, a lei da semeadura e a da colheita é uma lei que existe. Talvez, irmãos, na IFOL a gente diz que tudo aquilo que todo mundo vê é resultado do que ninguém vê. E como eu gostaria de dizer coisas aqui que não posso. Das colheitas mais escabrosas, vergonhosas e doloridas. Mas deixa eu falar de uma colheita. Lembra de Eloá, uma menina que morreu em São Paulo? Como não era menina? Pronto. Aquilo virou porque dias e dias. Eloá era crente, irmãos. Servia a Jesus. E quando a polícia
foi morta lá pelo namorado, ela tinha 18 anos. E a polícia, no período de investigação, pegou o pai dela, que há 18 anos atrás, lá em Alagoas, tinha matado alguém, ou de 18 ou com 18. Que colheita, irmãos. Lá na frente. Porque nós gostaríamos que o Senhor tirasse de nós a colheita. Irmãos, ele não tirou de Paulo. Paulo era perseguidor do evangelho, ele disse, tu vai saber quanto custa padecer pelo meu nome. Irmãos, Paulo foi um sistematizador da fé. Alguém acha que Paulo ia ser o que está no lugar de Judas? Foi o apóstolo. Mas Deus disse para ele, tu vai saber agora quanto custa gerar sofrimento na vida de outras pessoas. Ele lhe perdoou, lhe tirou da condenação eterna, mas a colheita, alguns de nós vamos colher. Alguns vão chegar. Diga misericórdia. Palavra, diga comigo, palavras são sementes. Irmãos, e cuidado com elas, porque elas voltam, viu, irmãos? Os mais velhos na fé já deve ter visto alguma pessoa louca dizer, eu invoco Deus como juiz entre eu e essa pessoa, porque ele não tem como provar que está errado. Eu já vi mais de um tolo dizendo isso. É uma expressão do profeta Isaías. Eu invoco Deus entre eu e esse meu patrão, entre eu... Ô, irmã, não invoque não. Não chame Deus para ser juiz, porque se ele for dessa causa, vai ser das outras também. E aí, nas outras tu vai estar ferrado, para não dizer lascado. Misericórdia. Eu invoco Deus agora para passar um checklist dentro de mim. Não, irmãos. Peça aquilo que vai voltar para você. Tiago 2:13. Os mais velhos lembram de um projeto de lei da senadora Marta Suplicy, chamado PL 122. Os mais velhos esqueceram? Lembram. Um projeto terrível, ela era senadora por São Paulo, para espalhar na nação inteira, papadas e pastores, a gente ia casar, quem não era da igreja, uma confusão, pastor ia para a cadeia, padre, um negócio aí. E lutamos. E um congresso em Palmas, pastores, apóstolos, homens e mulheres de Deus, nos juntamos para orar diante de Deus e rasgar aquele negócio. Lá teve um ato profético de rasgar. E quando terminou de rasgar, algumas pessoas começaram agora a amaldiçoar Marta Suplicy, até a 20ª geração dela. E quando começaram aquilo, eu estava repetindo as palavras até uma certa hora, eu me calei. Terminou, alguns discípulos que estavam lá disseram, pastor, por que o senhor calou? Por que o senhor fechou a boca naquela hora? Eu digo, meu filho, eu escutei Deus dizer para mim, se cale. Eu não lhe levantei como juiz, eu lhe levantei como pastor. Diga comigo, o que é que o texto bíblico diz? Vamos lá. Porque será exercido o juízo sem misericórdia. Não foi misericordioso. Agora leia comigo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre a justiça. Em nome de Jesus. Seja agente da misericórdia, que ela vai voltar para você, ouviu, Vicemar? Vai voltar. Aleluia? Vai voltar. Cuidado com você que vem. As pessoas com a vida mais complicada que eu já vi são quem não perdoa, que estão buscando justiça o tempo todo. Você está buscando para os outros, ela virá para você. Diga misericórdia. Irmãos, e Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Se eu vou fazer algo, irmãos, nessa lei de plantar e de colher, faça para o Senhor.
Versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e nisso não há favoritismo. Diga misericórdia. A lei da plantação e da colheita. Às vezes a Bíblia vai dizer a lei da semeadura, porque, irmãos, há alguns tipos de plantação que era semeando. Quando eu era menino, na roça do meu pai, ele ia cavando, chamava de cova, com a enxada, não tinha nem aquela maquininha que a gente planta arroz hoje, milho. E a gente ia jogando as sementes e enterrando. Mas eu também vi meu pai semeando semente de capim. Não cava, joga. Então, alguns tipos de plantação basta jogar. Por isso a Bíblia vai falar muito de semear e de colher. E eu quero caminhar com você aqui nesses princípios da lei da plantação e da colheita, que deve nos ajudar nessa caminhada. Primeiro entendimento, irmãos, é que nós colhemos na proporção que plantamos, ou colhemos na proporção que semeamos. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 9,6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E como a Bíblia é justa, ela não está dizendo que uma pessoa vai semear, plantar 1 milhão. Não, o muito aqui não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com aquilo que você está vivendo e plantando. Nós não vamos desanimar. Não vamos desanimar nessa plantação. Você pode dizer amém? Porque às vezes, irmãos, a gente acha que parece que está demorando. Continue plantando. Você já viu alguém que recebe muito presente? E é comum dizer, mulher, tu tem um ganhador aberto. Mulher, não sei o quê. Pergunte para ela, mulher, tu dá alguma coisa? As pessoas que eu mais vi receber são quem mais dão. As pessoas que eu conheço, que nunca vi recebendo quase nada, é porque não dão nada. Lembre-se, aquele que planta pouco, pouco também colherá. Nós estamos falando da vida. O segundo princípio nosso, irmãos, nesse entendimento, é que há um tempo certo para colher. Amém? Tem sementes, olha o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nessa cultura que vivemos hoje, de cada, 9 postagens, Instagram ou as outras redes sociais, o centro é o homem. Parece que fazer para os outros é coisa besta. Há um tempo certo para colher. Amém? Olha o que Eclesiastes 11 diz, versículo 1 e 2. Eclesiastes 11 diz, atira, jogue o seu pão. No lugar de pão aí, irmãos, você lembra que o pão é o produto do trigo. Atire a tua semente sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-la. O 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Os estudiosos
atirar a semente sobre as águas. Pode ser, diz eles, que como os judeus, eles plantaram na beira do Nilo, do rio Nilo no Egito, é possível que eles compreendessem que jogava as sementes e as águas do Nilo nas encostas que eram férteis iam nascer. No meu entendimento de pastor, quem joga no rio, os peixes vão comer e esses peixes vão subir de volta. Pode botar o slide, meu filho. Aqui no Imbiral, em qualquer lugar onde tem pescadores, eles botam uma torre e ficam olhando os cardumes que sobem. Peixe sobe. É uma promessa. Lança, porque depois de muitos dias você encontrará. Nas plantações, irmãos, diga comigo, há um tempo certo para colher. Talvez você esteja esperando e parece que não chega. Minha esposa já doou alguns carros. E eu lembro que um dos carros que ela doou demorou alguns meses. E eu não sei quem era, se era o Júlio, se era a Johanna, que era menor. Disse, mãe, e quando é que Deus vai mandar um carrão melhor do que aquele que nós demos? Talvez uma criança pense que a colheita é na mesma área. Não é sempre, irmãos. A colheita vai vir naquilo que mais precisamos. Mas um dia ela já recebeu um carro. Lá na Holanda, na base missionária. Uma mulher da casa de oração entregou um carro para minha filha. Diga comigo, há um tempo certo para colher. Aleluia. Na natureza, irmãos, a semente que mais demora para dar fruto era a tâmara. Diziam que quem plantava não ia colher. De 70 a 100 anos. Mas hoje no Brasil, alguém desenvolveu um jeito, tanto no Ceará como no Mato Grosso. Tem tâmara que dá com 5 anos. O negócio mudou. Mas vamos pensar de uma semente de jaca. Uma semente de jaca, se colhe ela, irmãos, de 5 a 8 anos. Quando uma pessoa planta, naturalmente, normalmente, de 5 a 8. Alguém disse em algum lugar que tem que de 3 a 5 anos, enxertando, fazendo alguma coisa lá. Mas natural, de 5 a 8. Demora muito. E eu descobri ontem com a família do irmão Paulo, da irmã Laudeci, que é da igreja, que planta hortaliças para vender. Toda a família vive disso. E ela me disse que das hortaliças, alface, dá com 60 dias. Plantou, nasceu, tira do negócio, nasceu, botou no canteiro. Mas ela disse para mim que tem duas mais rápidas, abobrinha e beterraba, com 45 dias estão prontas. Irmãos, na vida também é assim. Tem coisas que nós vamos colher ligeiro, mas tem umas que vai demorar. Amém? Tem umas que vão demorar. Sementes lançadas lá em Serra Talhada, meu filho, vai chegar. Aleluia. Não tenha medo. Porque é Ele que eu semeio. É nele que eu semeio. Sementes, pastora Tânia disse, pastor, quando ela foi para a África, pastor, eu plantei Imperatriz, estou colhendo aqui em Moçambique, porque é em Deus que eu semeio. Aleluia. Vamos continuar plantando jaca. E alface também. Tem coisas para hoje. E tem coisas que vai demorar alguns anos. Mas nosso Deus é Senhor do tempo. O crédito do plantio certo vem na hora da necessidade. Aleluia. Vem na hora
da necessidade. O terceiro princípio da colheita, irmãos, é a lei áurea da plantação e colheita. Talvez esse é o versículo que você bote. É igual Lucas 9:23, Mateus 7:12. Coloque na sua casa. Vamos ler o que diz a palavra. É Jesus que diz: assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Deixa aí, meu filho. Olha aqui. Assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. É tudo. Essa lei aqui espiritual, irmãos, não é para eu receber primeiro para depois fazer para os outros, não. Eu vou fazer para os outros primeiro o que eu quero que eles me façam. E talvez não seja a mesma pessoa. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com aquela... Os mais velhos lembram da lei de Gesso. Na década de 70, era um jogador que fez uma propaganda e insinuava levar vantagem em tudo. E nem para ser desonesto, para dizer que uma mão lava a outra. Não, irmão, isso aqui não é assim. Eu vou fazer sabendo que meu Pai é justo. Aleluia. E que um dia eu vou colher. Em nome de Jesus, nós, como homens e mulheres de Deus, e você que veio hoje aqui, a colheita é inevitável. A plantação é opcional, mas a colheita é inevitável. A Bíblia diz, olha aí, Gálatas 6:9. Repetindo, vamos lá? Leia comigo, igreja. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Aleluia? Se canse não. Os traumas que geraram por quem você fez o bem. Eu fui besta, pastor, nunca mais vou ser besta. O que é besta? É que você fez o bem e alguém lhe fez o mal. Pastor, nunca mais. Irmãos, nós fazemos o bem motivado por Deus. Ok? Motivado por Deus. As pessoas, nem o reconhecimento delas, nem os elogios, nem as críticas devem afetar você. As decepções, por causa daquilo que você fez o bem e foi pago com mal para aquela pessoa, não deve alterar. Eu sei para quem eu fiz. O bem feito para Deus é feito para pessoas. Mas olha aqui, não deixe pessoas alterarem aquilo que foi obediência a Deus. Você serve a Deus, serve a Ele, servindo as pessoas, mas Ele é a razão da nossa semeadura. Você pode dizer amém? Por isso, irmãos, nós vamos plantar, porque precisamos colher. Tem semeadura, irmãos, que você não sabe como vai chegar aquilo, mas vai chegar. Um dia Jesus semeou uma cura em 10 leprosos. E Jesus os curou, orou por eles,
Mas a cura não foi instantânea. Eles descobriram que estavam curados na medida que caminharam. A Bíblia diz que quantos voltaram depois que descobriram que estava curado? Um. Você viu Jesus reclamando? Vou parar de curar leproso, safado, ingrato. Ei, você viu? Não, irmãos. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Tem coisas que vão chegar, e hoje Jesus me lembrou. Coloca aí, meu filho, Romanos 8, 28. Romanos. Ok. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu comecei a dizer para minha esposa, e lá em casa, para outra pessoa, vai cooperar. A Bíblia diz que é todas, todas é todas. Vai cooperar. Continue plantando. Não se adultere. Não altere com Deus por causa de pessoas. Nós vamos continuar plantando, porque Deus vai nos fazer colher. Aleluia. Diga, toque em quem está ao seu lado e diga, não se cansa de fazer o bem. Volte para o outro lado e diga, nem tu, não se cansa de fazer o bem. Aleluia. Não vamos nos cansar. Essa é a nossa chamada. Vamos fazer para os outros aquilo que eu quero que faça a nós. Numa época de seca no sertão nordestino, e nós éramos pastores no Recife, uma igreja pequena, muito pobre, mas nós resolvemos pedir de casa em casa naquele bairro, e os irmãos pedirem nas suas empresas, e nós arrecadamos 14 toneladas de alimento. 14 mil quilos. Então, carros foram conosco para o sertão, onde a gente sabia, e de fato, chegamos em lugares que dias não acendiam fogo, porque não tinham o que cozinhar, enfim. E aquele bem que nós fomos fazer no sertão do Pajeú, numa cidade chamada Iguaraci, outra Afogados da Engazeira, num povoado chamado Serra da Carapuça, no outro povoado. Irmãos, o bem que foi feito, que nós vamos fazer o bem, porque pessoas estavam passando fome. Mas, irmão, redundou em uma coisa tão extraordinária. Um daqueles lugares, nós descobrimos que eles iam matar o obreiro. Não era expulsar, não, matar, porque ele era um negro. Nós descobrimos em Sertânia, através de uma enfermeira crente. Ela escutou lá desse lugar, dizendo, nós vamos matar aquele negro, porque lá não tinha nenhuma igreja evangélica, e chegou aquela primeira igreja. No outro povoado, que também não tinha nenhuma igreja evangélica, nós éramos a primeira. As pessoas eram muito duras e ásperas e ríspidas conosco. E eles diziam para todas as pessoas que a razão de não ter chuva naquele ano é porque os bodes, os novaceitas chegaram naquele lugar. Olha, o sertão é sertão. Mas iam repetindo, a seca desse ano está pior, é porque os bodes chegaram aqui, os novaceitas. Irmãos, e quando nós chegamos com aquela cesta, mas era uma cesta, não era que algumas pessoas tinham dificuldade de carregar sozinho. A nossa semeadura de amor quebrou a resistência. Quebrou a resistência daquelas pessoas. Eu não sei o que é que sua semeadura vai fazer, mas continue semeando. Amém? Talvez algumas coisas, algumas semeaduras, alguém semeou, uma igreja norte-americana semeou na minha vida, nessa igreja, $10.000. É muito dinheiro. Só, irmãos, que eu nunca soube desse dinheiro.
E essa igreja que cabia 100 e poucos membros, nós começamos 2 cultos e subimos e construímos um lugar para quase 1000 pessoas. E nós nunca soubemos que essa equipe que nos visitou ofertou $10.000. Irmãos, e chegou uma hora na construção que nós não tínhamos mais o que fazer. E um telefonema veio de Brasília e a pessoa diz, olha, a pessoa que liderava essa organização aqui no país, o executivo, por alguma razão, ele não enviou para vocês. E nós estamos dizendo para o senhor que aqui tem $10.000. Eu não sei aonde nós semeamos, mas eu acho que eu sei. De tudo que aquela igreja fez para o sertão, nós não tínhamos condição e começamos a plantar igreja no sertão. Aquela colheita veio e ela veio no tempo que nós mais precisávamos. Aleluia. Que chega o tempo daquilo que você precisa, a sua colheita chega, porque ela vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Diga, ela vai chegar, o socorro vai chegar. Ele é bom em todo tempo.